Bem-vindos à continuação deste trabalho, destas jornadas desenvolvidas aqui pela Universidade dos Açores, que, como sabemos, é a intelectualidade dos açorianos. Esta escola, esta casa, mostra a nata da nossa sociedade. Nós queremos aqui formar e continuar a formar os futuros cidadãos, os futuros dirigentes, os futuros homens desta região. Queremos ser uma região exemplar. Exemplar no sentido de trabalhadores ativos, conscientes daquilo que nós fazemos, mas lutando sempre pelo progresso das nossas associações, das nossas populações e, se possível, sempre, e dentro com esse objetivo também, pelo progresso da República, de que nós fazemos parte. Portanto, nessa continuação, tenho que agradecer o trabalho desenvolvido pela Comissão dos Serviços aqui desenvolvidos pela Universidade, relembrar neste momento que há muito pouco tempo o Conselho Federal dos Açores, dos Advogados, celebrou um contrato, um acordo de colaboração de trabalhos com a Universidade dos Açores. Ou seja, nós disponibilizamos os nossos serviços e aceitamos a disponibilidade da Universidade dos Açores para, em conjunto, trabalharmos nestas áreas ligadas ao direito. Esta é a primeira iniciativa que aparece. Temos que ser conscientes, nós não colaboramos na organização destes porque já estavam implementados, mas estamos a usufruir já do trabalho desta colaboração. O que para nós muito nos honra, porque, como nós sabemos, o direito é uma matéria que é infindável. Por mais que estudemos, por mais que trabalhamos nela, não a dominamos a 100%. Daí a absoluta necessidade de trabalharmos em conjunto. A Universidade dos Açores, connosco com as demais associações, somos todos indispensáveis para criar uma boa imagem do direito, porque, como sabemos, as regras da convivência social estão disciplinadas no direito. E ele, quando bem aplicado, e aqui temos os senhores juízes depois para disciplinar as irregularidades, as infrações, a este disciplinamento, a sociedade vive melhor, a sociedade é mais feliz, a sociedade sente-se melhor realizada na sua convivência. Por tudo isso, vamos avançar com a continuação dos nossos trabalhos. O nosso primeiro orador, como sabemos, eu até me sinto envergonhado em ter que apresentar o Sr. Professor Vasco Pereira da Silva, porque sei que é um dos brilhantes braços direitos do meu professor de Direito Constitucional. Como é que se chamava? Jorge Miranda. Pois, eu fiz a cadeira de Direito Constitucional com o professor Jorge Miranda. Já naquele tempo, aliás, ele sucede, digamos, ao professor Marcelo Caetano, não é? Já naquele tempo era uma pessoa que nós todos estimávamos muito, porque era uma pessoa que, se vê na televisão, é meigo, simpático, sempre atencioso, sempre prestável, não é? E um homem muito estudioso, não é? Gostávamos imenso dele e eu mantenho essa imagem do Sr. Professor até hoje. Portanto, temos aqui um aluno direto dessa escola, mais atualizado do que eu, porque está a trabalhar com ele mais de perto, não é? E é exatamente ao Sr. Professor Vasco Pereira da Silva que eu vou passar a palavra para que ele nos transmita um pouco destes ensinamentos que tem recolhido na convivência do Sr. Professor e de outros colegas. Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado. Enfim, começaria por dizer que é para mim um grande prazer e uma grande honra estar aqui e participar numa mesa com tão ilustres participantes. Quanto à apresentação, enfim, tem um aspecto pessoal que é relevante. Eu sou, efetivamente, fui durante muitos anos assistente do professor Jorge Miranda, tenho por ele uma relação de grande amizade e de consideração, também de grande debate académico e de grande distanciamento em relação a algumas posições, mas é disso que se fazem as boas amizades, é das boas discussões. Enfim, não terei algumas das qualidades dele, enfim, designadamente as que falou, mas procurarei, na medida do possível, resolver este mandato, executar este mandato. Também vos queria dizer, já disse esta manhã, que a minha condição de açoriano, embora sem ter vivido cá, me cria uma relação muito especial com esta ilha. Enfim, eu costumo lembrar um texto de uma escritora, Isabel Allende, que fala do meu país inventado, fala do seu país como uma realidade inventada. E a minha relação com os Açores é um pouco uma realidade inventada, porque foi uma realidade efetiva quando eu era miúdo, depois, por razões várias, essas relações foram desaparecendo e acabei por redescobrir os Açores na sequência de iniciativas universitárias que houve nos finais dos anos 80 e nos anos 90, de que foram há pouco feitas referências, e isso tem contribuído para esta relação inventada que eu tenho com os Açores, enfim, e que passa por este rito iniciático que eu repeti ontem e que repito sempre, é o meu rito à chegada aos Açores, é dar um mergulho na água do mar.
A água é a minha mátria, para usar a expressão da grande poetisa de que já foi hoje referida, açoriana, não é? A água é a minha mátria, eu preciso dar um mergulho e depois já me sinto em casa. Muito bem, a questão que me traz aqui é um tema relativamente delimitado e não sei se será muito do interesse da assistência, mas vou procurar tratar dele em termos de uma certa dimensão cultural. E tem a ver com o contencioso administrativo. E o contencioso administrativo e a sua importância hoje para a tutela do direito do ambiente. Como sabem, o contencioso administrativo tem uma história já longa, mas em Portugal esta história foi marcada pelos traumas de uma infância difícil. Uma infância difícil que não é exclusivamente portuguesa, é da matriz continental dos sistemas de contencioso administrativo, e essa infância difícil começava por ter dois traumas de origem, dois traumas infantis de origem. Em primeiro lugar, o contencioso administrativo tinha nascido na Revolução Francesa, em nome do princípio da separação de poderes, e tinha servido para instituir precisamente o contrário. Em nome da separação de poderes, o que se fez foi a promiscuidade entre a administração e a justiça. Porque em vez de dizer que julgar a administração era ainda julgar, explicou-se que julgar a administração era ainda administrar e criou-se um juiz doméstico, para usar uma expressão de Mário Negro, um juiz de trazer por casa, um juiz que não era juiz. Isto em Portugal tem sequelas quase até aos nossos dias. Só a Constituição de 76 é que pela primeira vez fez com que os tribunais administrativos fossem considerados como verdadeiros tribunais. Depois houve uma reforma em 84 e 85 que já procurou aumentar os poderes do juiz, mas o juiz continuava limitado. O contencioso era de mera anulação. O juiz não podia nem condenar, nem dar ordens à administração. E foi preciso esperar pela reforma de 2002-2004 para superar este trauma de infância, de uma infância muito difícil e muito prolongada do contencioso administrativo português. Mas havia um outro trauma ligado a este, que era o facto do direito administrativo ter nascido para proteger a administração. A lógica daquela sentença do Acórdão Blanco de 1873, que marca o nascimento do direito administrativo, é uma sentença particularmente traumática. Porque não só a história é triste, para citar Cassese, como a própria sentença é muito triste. Porque aquilo que disse o Conselho de Estado, enfim, tal como tinha dito primeiro o Tribunal de Bordeaux e os tribunais que se pronunciaram anteriormente, designadamente o Conselho de Estado francês e depois a decisão vem do Tribunal de Conflitos, essa ideia assentava. O caso era triste, era uma criança que tinha sido atropelada, uma criança de 5 anos, por um vagão de uma empresa pública de tabacos, e os tribunais declararam-se incompetentes. O Tribunal Comum, porque dizia que estava em causa uma relação administrativa, não uma relação privada, e porque não havia normas do Código Civil, porque o Código Civil aplicava-se apenas a iguais, e a administração não era igual. O Conselho de Estado repetiu exatamente o mesmo argumento. E o Tribunal de Conflitos vem dizer competente é a jurisdição administrativa, resolvendo dessa perspectiva, da perspectiva jurisdicional, a questão que estava em causa, mas vem dizer, efetivamente, não há nenhuma norma aplicável à administração, é preciso criar um novo ramo de direito, um direito administrativo para proteger a administração. Era impossível encontrar uma infância mais difícil para o direito administrativo. Uma infância mais traumática. E isto gera traumas quase até aos nossos dias. Se eu vos disser que ainda hoje, mesmo quando a reforma de 2002-2004 procurou resolver o problema da dualidade de jurisdições, ainda hoje há dúvidas quando houver uma situação de conculpabilidade ou quando houver um pedido reconvencional em que há dúvida quanto a saber qual é o tribunal competente. Isto é o fantasma da Agnès Blanco de 1872 a assustar os nossos juízes, mesmo depois da reforma de 2002-2004. Tal como a ideia que durante muito tempo foi a ideia do direito administrativo francês e também a portuguesa, de que o direito e o contencioso administrativo serviam para proteger a administração. E foi preciso esperar séculos para que o direito administrativo se tivesse transformado no direito da administração toda poderosa para ser o direito das relações jurídicas administrativas, das relações dos particulares com a administração. E, portanto, como vê, a reforma de 2002-2004 foi um momento feliz para superar estes traumas. Porque na sequência desta reforma, o juiz administrativo, como qualquer juiz, goza da plenitude de poderes em face da administração.
E um dos novos âmbitos da justiça administrativa é o âmbito ambiental. O jogador da reforma, no estatuto, a reforma são basicamente 2 diplomas, o estatuto dos tribunais administrativos e fiscais, o código de processo nos tribunais administrativos. Esta designação já mostra que o jogador não foi muito ousado. O estatuto é dos tribunais administrativos e fiscais, que é uma jurisdição que está na Constituição. Mas o código é só nos tribunais administrativos e ainda continuamos à espera da reforma dos tribunais fiscais. Mas pronto, essas são outras contas que para aqui não interessam. Mas o jogador, no estatuto, resolveu, numa norma que eu acho feliz, do artigo 4º, que delimita o âmbito da jurisdição, estabelecer que as questões ambientais são da matéria dos tribunais administrativos. Estabeleceu-a em termos bastante amplos. Enfim, a opção que aqui está em causa é uma opção que alarga o domínio daquilo que corresponde à lógica de um contencioso ambiental. O artigo 4º, número 1, a linha L, diz que cabe aos tribunais administrativos promover a prevenção, cessação e reparação de violações a valores e bens constitucionalmente protegidos em matéria de ambiente. Ou seja, está aqui a prevenção, a cessação e a reparação. Ou seja, está praticamente tudo o que respeita às relações jurídicas ambientais. E esta opção, podendo ser considerada uma opção perigosa, é uma opção que, da minha perspectiva, é correta e é salutar, sobretudo se for acompanhada de um sistema em que o juiz goza da plenitude de poderes em relação à administração, como é agora o sistema existente em Portugal. É que, efetivamente, o facto da Constituição portuguesa ter consagrado bens e valores jurídicos em matéria ambiental e princípios jurídicos em matéria ambiental, o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da prevenção e precaução, o princípio do poluidor-pagador, o princípio do aproveitamento racional dos recursos disponíveis, e, por outro lado, a Constituição ter consagrado um direito fundamental ao ambiente e à qualidade de vida, direito fundamental que, da minha perspectiva, é não só uma estrutura objetiva da ordem jurídica, mas é também um direito subjetivo dos particulares. Esta opção constitucional, esta dupla opção constitucional, objetiva e subjetiva, funciona como uma espécie de toque de Midas, porque vai administrativizar as relações jurídicas ambientais. Porque são relações entre titulares de direitos fundamentais em que a administração tem poderes de regulação, de intervenção, de sanção e, portanto, esta lógica constitucional conduz a este toque de Midas de administrativizar relações jurídicas que até aí eram privadas. E, portanto, esta opção do jogador do artigo 4º do Estatuto foi, para mim, de resto, uma boa opção. Enfim, eu, de resto, não morro de amores pelo Estatuto. É conhecido que eu gosto do Código, não gosto muito do Estatuto. Houve uma vez até um senhor Ministro da Justiça que disse que eu teria dito, o Dr. António Costa, que eu teria dito que o Estatuto merecia ir ao oral, teria um 9zito, e que o Código teria 15. Eu confesso que não me lembro de ter dito antes, de ter qualificado, mas dizia exatamente esse conteúdo. E como o senhor Ministro da Justiça disse que eu tinha dito, eu passei a dizer. Um pouco naquela lógica do filme do John Ford, do homem que matou Liberty Valance, não é? Conhece a história, não é? Há ali um ogro que está por trás de uma lenda, não é? E quando a lenda é maior do que o homem, publique-se a lenda, esqueça-se o homem. E, portanto, a história não era exatamente assim. Antes do Dr. António Costa ter dito que eu tinha dito, eu nunca tinha dito, embora dissesse um é mau e outro é bom. Isso dizia. Mas nunca me lembro de ter dito um merece 9, outro 15, mas acho que é uma boa interpretação daquilo que eu dizia e, portanto, passei a dizer. Isto é uma pequena nota, se quiserem, jocosa, já que isto, enfim, hoje de manhã percebi que estava tudo tão politizado que eu também introduzo aqui uma dimensão política, embora não partidária, porque, como sabem, eu enfim, sou universitário apenas e tenho uma lógica equidistante nesse domínio.